Olá, Oi, Douglas. tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Vendo e ouvindo bem? Aham, Ah, então tá bom. tudo funcionando bem. Então O pessoal tá. tá entrando aí, aos poucos. Já entrou a Josi, a Leca, a Mariângela, Cíntia, Deixa eu todo ver o se aqui pessoal tá entrando melhor. aqui. Aí. Ai, que legal, gente. Nossa, eu já. Ó, pra todo mundo já saber, ó, meu lencinho de papel já tá aqui. Pode relembrar e chorar à vontade, que é É isso que a gente leva verdade. pra vida, né? É Os bons verdade. É momentos. verdade. A Ah, Cintinha. ó, você lembra disso? Quando eu te Cara, conheci, nossa, 1900 e bolinha. meu Deus do céu, Douglas, que legal isso que você está fazendo. Demais. Relíquia, né? Muito, muito Acho que deve ter legal. sido 95 ou 96 isso. Nossa, muito legal isso que você está fazendo. Muito, Ah, muito. para todos nós, né? Para mim também, relembrar tudo isso, rever vocês. Eu acho que não tem preço, né, Marcelo? Ai, não tem. Ai, foi A momentos Karen muito chegou aqui com a gostoso, gente né? também. O Oi, André Heller Cá, também chegou aqui com a gente. Mariângela. Ai, que legal. Thalita, minha amiga. Silvana. A Sil, minha comadre. Isso aí. Bom, vamos lá então. Boa noite a Vamos. todos. Sejam bem-vindos, nossos amigos do voleibol. Esse é o projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça. Hoje nossa live de número 23 com a Marcele Mendes Rodrigues. A Marcele que foi vice-campeã mundial juvenil em 1995 na Tailândia, campeã da Superliga pelo Leites Nestlé, campeã sul-americana pelo Leites Nestlé, melhor levantadora do Grand Prix em 2002, melhor levantadora do Mundial na Alemanha em 2002, bicampeã sul-americana, bicampeã do Grand Prix, campeã da Copa dos Campeões, campeã da Liga Francesa pelo Racing Club, campeã da Copa da França pelo Racing Club também e campeã da SEV em 2008 pelo GESI da Itália. Marcele, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, para bater papo e para relembrar. E fala pra gente como é que você entrou no voleibol, como é que o voleibol chegou na sua vida, os clubes que você passou, as competições que você disputou. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Tati também chegando, seja bem-vinda, Tati. Ai, Douglas, primeiro eu tenho que agradecer, né? Agradecer isso que você está fazendo, resgatando tantos ícones do voleibol aí, desses anos todos, dessa geração que foi tão vitoriosa, foi uma geração que quebrou barreiras, que ah, a gente superou tudo, que jogava com amor, uma geração assim que foi demais essa geração, né? E tem te agradecer, agradecer pelo convite de estar aqui com você, de estar no meio desses ícones todos, né? Do voleibol. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu comecei em Lavras, Minas Gerais, para quem não sabe, eu sou mineira. Eu comecei com 14 anos de idade, numa cidade pequenininha. Aí de lá eu comecei na escola, né? Porque na época a gente tinha contato com o esporte, era dentro da escola. Então eu comecei dentro da escola e apareceu um técnico lá em Minas, e chama Marcelo de Castro, ele é um baita de um parceiro meu até hoje. Depois eu conto as histórias aí até hoje, porque que ele está comigo. E e aí ele decidiu colocar um time para começar um campeonato que nunca tinha começado, que era o campeonato do interior de Minas Gerais. E esse time, pela primeira vez na cidade, foi campeão mineiro e do interior. E aí de lá eu me destaquei e fui para a seleção mineira. E depois fui a primeira lavrense diretamente de Lavras para a seleção brasileira infanto na época. E depois eu fui para o Minas Tênis Clube, né, que era da capital de Belo Horizonte. Eu fui para o Minas Tênis Clube, lá eu fiz toda a minha carreira
de infanto, de juvenil, minha carreira de base inteira foi lá. E, e depois a gente começou a jogar a Superliga, até chegar na fase adulta do profissional. E aí eu fiz. Depois eu fui para. Do Minas, eu fui para Nestlé, né? Que foi o meu primeiro time que eu saí do berço ali da minha cidade, do meu estado. Aí eu já fui direto para Sorocaba. Em Sorocaba eu fiz BCN, Osasco. Depois eu fiz uma temporada no Rio de Janeiro. Fiquei 3 anos lá no interior do Rio. Depois eu fui para o exterior e fiquei 3 anos no exterior. Eu fiz uma temporada na França, uma temporada na Itália e a minha última temporada jogando foi na Rússia. Legal, Marcele. Marcele, conta pra gente o que foi para você fazer parte do projeto Nestlé. Fala pra gente da sua passagem pela Nestlé, por Sorocaba. Bom, o projeto, eu falo que foi minha faculdade, né? Eu era a caçulinha do time. Eu tinha 19 anos quando eu fui lá para a Nestlé. Então, assim, não tem nem o que falar desse projeto, o que foi na minha vida, o que é até hoje, porque foi um legado de aprendizagem, de crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento como mulher, crescimento como amiga, como tudo. Eu tinha 19 anos, eu acho que eu era a mais nova, se eu não me engano, e depois de mim era a Tati ou a Leca, se eu não me engano. Mas elas também já eram 3 anos mais velhas que eu. Então, assim, e aí, eu vou já contar a história. Posso, Douglas? Claro, à vontade. E aí, eu cheguei lá na Nestlé. Antes disso, vamos lá. Vamos recapitular um pouquinho. Como eu jogava no Minas Tênis Clube, a gente tinha o Laca de Fiore, né? Que eram as finais do L, né? Leite moça com Laca de Fiore. E aí, eu era a terceira levantadora do Laco de Fiore. E então, estava ali, do juvenil foi a minha transição, né? Do Laco de Fiore foi a minha transição, do juvenil para adulta. Então, você estava ali só para ser banco, para aprendizagem, né? E aí eu joguei contra o Leite Moça muitas vezes, mas no banco, né? Só assistindo o espetáculo. Depois, no último ano, a Laco de Fiore saiu e entrou o Banco Bandeirantes, que acho que foi a foto aí, não foi? Aham, foi. Que você Aham, mostrou. Aí, esse mesmo. aí foi quando eu joguei. Mas era um time que era para ficar entre os 8, não tinha nenhuma estrela naquele time do Minas Tênis. Era um time para ficar, para jogar. E eu, e eu fui a segunda levantadora daquele time. E aí acabei jogando a Superliga, a gente perdeu, porque era só meninas juvenis, que era primeiro ano de adulto, então a gente acabou perdendo. Ficamos em oitavo, nono, nem vou lembrar. E, e aí o, o Sérgio Negrão me chamou para ir para o Leite Moça para ser a reserva da Fernanda Venturini. Então, aquilo para mim foi uma baita oportunidade que eu tive de falar, meu Deus, eu vou estar do lado da melhor todos os dias. Eu vou estar treinando com a melhor todos os dias. Então, assim, ela fazia a mão, eu fazia a mão assim. Ela levantava para frente, eu levantava para frente. Tudo que a Fernanda fazia, eu ia fazer, porque ela era a melhor. Então, eu estava ali com a consciência de 19 anos, eu tinha que sugar todos os aprendizados que eu poderia sugar daquelas jogadoras que estavam ali. Então, quando eu cheguei na coletiva de imprensa, meu pai me levou de carro, de Lavras até Sorocaba, de carro. E eu cheguei lá e vi aquele monte de estrela
e olhava assim e falava, nossa, a Silvana, a Denise, a Ricarda, Fernanda, até mesmo a minha irmã era a Ana Paula, né? Nossa, a Ana Paula, a, a Tara Cross, a Suzane. Então, assim, aquilo foi uma baita de uma experiência para mim. E aí, quando a gente, na época, os times, a Nestlé foi o time que dava tudo, né? Dava casa, moradia, dava tudo pra gente. Tá bom. E aí, com quem que eu vou morar, né? 19 anos, com quem que eu vou morar? Aí o Sérgio me coloca para morar com a Mariângela. O que eu tinha de idade, a Mariângela tinha de vôlei. Aí você imagina o que eu cresci nisso. Vendo a Mariângela diariamente na rotina da Mariângela, a disciplina da Mariângela, a comida da Mariângela, o descanso da Mariângela. Então, eu falava, gente, se ela tem a minha idade, o que ela tem de vôlei profissional, eu vou crescer muito, ou aprendendo muito com ela. E aí eu agarrei todas as forças, esse aprendizado, essa vontade que eu tive de crescer, de aprender com os melhores, e foi um baita de um crescimento ali profissional, pessoal. O Feitosa foi um supervisor assim que ele deixava a gente na igualdade, era um projeto igual. A Fernanda, que estava lá na seleção, a Denise, que estava lá na seleção, era igualzinho a gente, que estava ali para ser para banco, para aprendizagem, sabe? E foi legal que esse ano a gente foi campeã da Superliga, perdendo 3 sets. Não sei se você sabe disso, Douglas. Você sabia disso? Sim. Nós perdemos 3 sets. Mas na hora que a gente ia fazer jogo, treino, o time titular não conseguia ganhar da gente. Tinha que ralar para ganhar do time reserva. Mas assim, ó, suado. Então, assim, a gente é muito agradecida assim, pelo aprendizado, porque de tanto que a gente aprendeu ali diariamente no treino, sabe? Foi muito legal. Legal. E Marcele, perto dos outros clubes que você jogou, em termos de estrutura, o que você destaca na Nestlé? De estrutura nunca teve igual, né? Nenhum. O que eu destaco é essa igualdade, sabe? A igualdade que o Feitosa, o Sérgio, a comissão técnica, o Cláudio, preparador físico, na época eu peguei o Cláudio, o Luizinho, né, que teve aqui também, né? Então, assim, o que eu destaco da estrutura é que todo mundo era igual ali. Então, não tinha essa, eu vou tratar a fulana porque a fulana vai jogar. Não. Se está machucada, ia tratar igual. O uniforme, a quantidade de uniforme era igual para todo mundo. A quantidade do kit suborno, que todo mundo já sabe, era igual para todo mundo. E, sabe? Então, assim, era tudo muito igual. A gente era um time cheio de estrela, mas que as estrelas se encaixavam uma nas outras para fazer um grande projeto. Legal, Marcele. Marcele, o Thiago está perguntando aqui na live como foi para você jogar 2 temporadas seguidas, né, no Leeds e no Davene com a Ana Paula. Foi uma baita de uma experiência, né? A Ana Paula, nessa temporada da Nestlé, ela ainda teve. Eu não fiquei muito tempo com ela porque ela fraturou a canela e ela acabou ficando uma temporada fora. E aí na Davene eu já estava como titular, né? Eu já estava jogando dentro da quadra mesmo. E aí foi uma baita de uma experiência. A Silvana estava lá também, que uma baita de uma professora até hoje, né? Que me ajuda em tudo. É uma comadre, é uma amiga que está sempre aí do meu lado. Então a Silvana estava comigo lá na Davene também. Isso aí. Ó, chegou a Ana Lides aqui com a gente, a A Et também está Analides com a a gente gente, a jogou. Popó. Nossa, Popoete! Ai, gente, que saudade de vocês, viu?
Isso que é legal, né? A gente consegue deixar esse legado, essa amizade verdadeira. É uma amizade verdadeira, assim, que não tem lugar nenhum que a gente vai levar isso para a vida, sabe? Com certeza. Marcele, e após você encerrar sua carreira no voleibol, qual foi sua trajetória? Em, em 2008, a temporada 2008 e 2009, eu estava na Rússia e eu já estava com o André, né, meu marido, e aí e ele já tinha voltado aqui para o Brasil. E aí foi a decisão mais difícil da minha vida, foi decidir parar de jogar, né? Porque eu parei de jogar no auge, assim, que eu ainda tinha contrato, que eu tinha forças, eu tinha físico para jogar. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu e o André, a gente decidiu aumentar a família. Que aí foi quando a Helena veio, né? Eu engravidei, e aí a Helena veio, e quando a Helena nasceu, eu e o André, a gente falou, não, agora tá na hora realmente de parar, porque eu tive a coragem de falar, não, agora eu vou ser mãe, porque eu acho que tem muita mãe aí que sabe tanto que é difícil a gente decidir ser mãe, né? E cuidar dos filhos. E depois em 2009 em 2009 eu e o André, a gente abriu um projeto social lá em Lavras, que quando eu estava nessa transição de contrato da Rússia, eu tive uma dificuldade grande de assinar o contrato, porque precisava de uma taxa do contrato. Quando a gente vai para o exterior, tem que pagar para a CBV. É um trâmite um pouco delicado e foi difícil isso para assinar esse contrato para a Rússia. E aí eu e o André, a gente sentou junto com o presidente da CBV e a gente falou, a gente quer então que esse dinheiro seja revertido num projeto social em Minas, e aí foi. Em 2009 esse projeto foi fundado, está lá até hoje, graças a Deus, indo bem. Já passaram mais de 3.000 crianças nesse projeto social. Depois, e aí isso a gente foi tocando o projeto social, eu e o André, e em 2013 eu entrei numa empresa americana de cosmético, onde eu fui diretora executiva dessa empresa. E em 2017, eu e o André, a gente decidiu fazer um projeto, um negócio de uma escolinha. Então, a gente tem um projeto aqui em Campinas, dentro de uma escola particular, que atende crianças de 8 até 14 anos. Então, a gente está aí no meio ainda do voleibol, né? Legal. Chegou aqui com a gente a Shaile também, a Miriam, sejam Oi, Shaile. bem-vindas. Ontem eu vi a Shaile, a Miroca. A Miriam, eu encontro com ela direta. Vira e mexe, a gente se encontra. A gente está pertinho. Uhum. Só para saber, Marcele, você não tem nenhuma história legal para contar da Tati também, né? É. Eu acho que você devia contar pra gente, Marcele. Eu acho que a gente pode pular essa parte. Né, Tati? Você também conheceu o Poodle? Também conheci o Poodle. Ontem mesmo a gente estava no Instagram falando, e aí a gente falou sobre essas histórias que a gente tem aí, né? A Tati, na época que a gente jogou junto, ela estava com Poodle, né? Então a gente acabou não ficando tão grudada assim. O meu negócio era eu, a Renatinha, né? Que aí a gente pula também essa parte. O Poodle afastou ela de todo mundo, então. Aí, Que maldade. maldade, né, Bom, Tati? Marcele, seguindo aqui, já que você não quer sacanear a Tati, pra gente se divertir, é, em 2001, você sofreu uma lesão grave no joelho. Como foi a recuperação? E dentro dessa lesão, você pensou em algum momento em desistir do voleibol?
Foi uma lesão que eu falo que foi no auge da minha carreira, né? Na temporada de 2000, de 99, 2000, acho que foi. Eu fui eleita levantadora, jogadora revelação da Superliga, né? Então tinha muitas craques na Superliga, eram várias ainda várias jogadoras das antigas ainda jogavam, e eu fui eleita atleta revelação daquele campeonato. E fui para a seleção brasileira, que na época foi a transição do Bernardinho com o Marco Aurélio, e depois, quando eu voltei para o clube, eu fui atacar uma bola acabou o treino, sabe? Levanta, e levantadora, né, que quer atacar, sabe? Fominha, levanta uma bola aí. E aí, quando eu fui atacar, torci total meu joelho, destruí meu joelho. E foi uma fase que eu falei, agora eu preciso aprender com esse sofrimento, porque no auge da minha carreira, muito bem fisicamente, jogando bem, eu falei, agora, o que eu vou ter que aprender com isso, né? Então, eu fui atrás do meu autoconhecimento, do que estava acontecendo com o meu corpo. Então, acabou que eu falo que foi... Sabe aquela história da águia? Que a águia vai lá para o alto da montanha, ela com as próprias garras ela tira o pelo, com o bico ela tira as garras e bate o bico na rocha até que tudo fique novo, né? Renasça. E aí foi esse momento que eu fiz isso. Aí tanto que eu voltei de novo para a seleção brasileira e aí eu fui melhor levantadora do Mundial na Alemanha. Legal. Desculpa, Douglas. Vontade de desistir? Não tive vontade de desistir, não. Eu peguei, assim, com força mesmo de que aquilo ia ser o meu aprendizado, assim, sabe? E tanto é que foi. Eu fui uma outra jogadora depois da minha lesão. Uhum. Marcele, A Maria Ângela tá pedindo para contar do truco aí. É mole? O truco do Miguel. O truco no busão? Não, a gente ficava lá atrás, só jogando truco. Só que quando a gente chegava de viagem, o Miguel, marido da Maria, queria jogar truco também. Só que ele roubava, era ruim. Ruim. Ninguém queria jogar com ele. A Marinês ia lá para casa. E a gente ficava jogando até altas horas da madrugada. Não sei se todo mundo que tá aí conhece truco, mas o Miguel conseguiu perder com um zap e o 7 de copas na mão. Nossa! Aí ninguém mais queria jogar com ele. Ninguém. Aí ele chorava. Aí a gente desistiu, cada uma foi dormir. Depois, no outro final de semana, ele ficou implorando, por favor, joga comigo. Joga comigo, por favor. A Josi disse que não perdia de ninguém esse truco no ônibus aí, é verdade, Marcelo? Não perdia, não. Não perdia, não. Mas olha, foi uma coisa que eu aprendi, né? Também, viu? Roubava, né? Truco que se não roubar não é truco, né? Aí não vale. Truco sem roubar não vale, né? Né? Bom, depois de você contar que o Miguel conseguiu perder com o casal maior na mão, melhor nem falar de truco mais, né? Só saudando... Maria Ângela, desmenti ele, Maria Ângela. Perdeu feio. Só saudando o Wilsinho Santoro, que está aqui com a gente também, grande abraço. Marcelo, você falou do Mundial de 2002, certo? Várias jogadoras pediram dispensa, Fernanda Venturini estava grávida, e você simplesmente teve que substituir a melhor do mundo até então, né? Você e a Karen tiveram que liderar esse grupo cheio de meninas mais novas e saiu dessa competição como a melhor levantadora do mundo, superando todas as dificuldades e críticas e etc. Como foi essa competição para você? Como foi ter que assumir essa liderança tão precoce e o título de melhor do mundo, né? Foi um momento bem delicado. Eu falo que a gente teve que crescer na raça, né? Teve que crescer ali dentro da quadra mesmo.
A gente era muito criticada, a gente teve muitas críticas, era muito criticada. E eram todas muito novas, primeiro ano de seleção. É lógico que teve a renovação do Bernardinho com o Marco Aurélio, ia ter uma renovação de novas jogadoras, entendeu? E aí, com a dispensa das mais velhas, tirando a Karen. Só a Karen ficou naquele Mundial, né? Uhum. Tirando a Karen, todas pediram dispensa. A Fofão pediu dispensa, a Fernanda já estava grávida, já não estava mais na seleção, mas a Fofão estava. E aí a gente se viu ali, um grupo de meninas jovens querendo espaço. A gente não entendia muito o que era um campeonato, um Grand Prix, o que era um Mundial. A gente estava ali com amor, com vontade de fazer acontecer. Então a gente se uniu. A Karen foi uma líder excepcional ali dentro. A gente falava, a gente vai perder, mas a gente vai perder jogando. A gente vai perder jogando. E tanto é que foi, né? Tanto que daquela geração aí foi a geração que foi a base daquela geração de 2002, é a seleção que foi bicampeã olímpica. Então a gente pode falar que a gente tem um gostinho aí de campeã olímpica por ter dado incentivo nessa geração aí que foi tão vitoriosa, né? Uhum. E é essa superação, essa união de vocês que você atribui o seu título de melhor levantadora do mundo nesse Mundial? Eu falo que foi um presente de Deus ali, né? Eu tinha acabado de sair da lesão, Douglas. Foi meu primeiro ano depois da lesão. Eu torci o joelho em agosto. Em agosto. E aí eu fiquei 6 meses parada. Então, quando eu voltei, a gente disputou. Eu voltei na metade da Superliga, já tava na metade da Superliga. Ainda joguei a final da Superliga contra o MRV Minas. A gente perdeu lá dentro do Mineirinho, lotado. Estava no BCN. A gente perdeu. Mas. E aí eu fui para a seleção, aí teve toda a confusão delas pedirem dispensa, ninguém acreditava muito na gente, a gente se uniu. E é claro que eu nunca ia ser melhor levantadora sem um time junto comigo, né? Então a gente tinha nomes ali que a equipe jogou junto. A gente jogou junto. Tanto é que quando eu recebi o troféu, eu saí abraçando, entregando o troféu para todas ali, né? Abraçando uma por uma e entregando assim, é seu, porque cada uma fez parte desse prêmio, né? Então eu falo assim, mas se Deus quis dar ele para mim, né, naquele momento, eu acho que foi um alívio, assim, foi um presente de Deus. Eu falo que foi um presente de Deus para mim aquele mundial, até mesmo por merecimento de eu ter dado a volta por cima depois da minha lesão. Legal. Estão perguntando se o troféu está aí perto de você, Marcele. Ai, será que ele está aqui? É porque agora na pandemia a gente tem o escritório lá embaixo. Aí agora na Ah, pandemia a tá. gente meio que teve que o André subiu, eu fiquei lá embaixo, as crianças pela casa inteira, então não tá aqui não, mas um outro momento eu mostro. Não, legal. É que estão pedindo para mostrar aqui, caso o André ache por aí você mostra até o final da live. Ele tá aí na live. Vamos ver se ele acha aí, se tá lá É. embaixo. Saudando o Pedrinho, que está aqui com a gente também, que era o vice-presidente do Atlético na época. Oi, Saudando o Cláudio Bassi, que Pedrinho! entrou com a gente. Ai, Cláudio, Renatinha saudade! também chegou. Oi, Rê! Nossa, o Cláudio, a gente corria tanto, né, Cláudio? A gente teve a transição, né, do vôlei de essa temporada aí foi a transição, né, do vôlei com vantagem para o vôlei sem vantagem, né, direto, tie break. E aí a parte física era muito pesada, porque
demorava 4 horas um jogo, 5 horas um jogo. A gente teve um jogo contra o BCN que tinha 40 minutos de jogo, do primeiro set estava 4-3, com 40 minutos de jogo. Era vantagem, vantagem, vantagem. Então o Cláudio foi sensacional. O Cláudio é um baita de um profissional aí. Ah, a Mariângela tá falando daquela avenida do Campolim que vocês tinham que subir Nossa correndo. Senhora, subia correndo aquela avenida ali. A gente passava perto ali, não sei ainda se tem a padaria real ali. Tem. Tem, então a gente passava, nem olhava para as coxinhas da padaria, né? Eu saía correndo. Ai, que lembrança boa aí, Douglas. Obrigado, viu? Porque é isso que fica na gente, viu? É isso que a gente leva. A Josi falando, Armando Panunzio. Panúncio. É Panunzio, é isso Armando mesmo. Panunzio. É É perto de isso onde ela mesmo. mora agora. Acho que Nossa, a Tati falou, a Tati, que vocês tinham até maiô da Nestlé na época, né, para fazer as aulas de natação, tinha até hidroginástica. maiô. Meu Deus do céu, tinha até maiô. A gente tinha Maiô maiô, touca, a tinha Josi está top, falando. touca. Nossa, era incrível a toalha. A gente tinha toalha e que quando a gente tomava banho no vestiário, num outro time, a gente tinha que tomar banho era com a toalha do time. Então, a gente aprendeu a defender a camisa que a gente estava vestindo, independente da onde a gente estava, sabe? E isso eu levei muito para mim. Então, se eu estava em outro clube, eu estava defendendo aquele clube, exatamente por causa da camisa que a gente estava vestindo. Muito bom. Isso aí, ó, todo mundo falando da coxinha, a Karen. Não, a Karen, quando você coxinha. ganhar Ó, como prefeita de Brusque, você vem comemorar na Real. é verdade. Aí, o churrasco que a gente está combinando de fazer, né, Carlinha? Carlinha tem que se preparar aí, ó. A família aí tem que se preparar. Aí a gente vai parar lá na família, lá na padaria real para comer a coxinha. Com certeza. Marcele, seguindo aqui, você estava no seu auge em 2002, 2003, tanto que foi a melhor levantadora do mundo. E aí, quando cai o Marco Aurélio Mota, você não é mais convocada para a seleção do nada, mesmo estando numa grande fase. Por que você acha que ficou esquecida da seleção? Quais foram os motivos? Ah, eu acho que a palavra esquecida, eu acho que não, eu não fui esquecida. Eu acho que eu fui. As melhores voltaram, certo? A Fernanda e a Fofão voltaram para a seleção. Esquecida, eu não fui esquecida. Eu não tenho esse sentimento de que eu fui esquecida e ai, esqueceu ela, coitada. Não, não tenho esse sentimento, não. O que eu sei, o que eu tenho certeza é que as melhores voltaram. A Fernanda e a Fofão voltaram para a seleção. Não, não elas não tem como comparar, por mais que eu tenha sido melhor levantadora do mundial, por mais que eu tenha sido me destacado como levantadora, eu reconheço que elas são melhores. Elas sempre foram melhores. E assim, eu fui uma geração depois delas, né? Então eu agradeço porque eu aprendi muito com ela, muito com as duas, né? Porque eu peguei a Fernanda aí no clube e depois eu fui ser banco da Fofão também. Eu fui banco da Fofão na seleção. Então eu levei muito aprendizado das duas para minha vida. Então assim, eu sou muito grata de ter aprendido com as duas. Então, esquecida, eu não fui esquecida. Não é, para mim, não é essa palavra esquecida. Eu acho que eu estava ali, mas as duas realmente são as melhores e com muito orgulho delas serem brasileiras, porque elas são as melhores do mundo mesmo. Legal, Marcele. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode estar mandando aqui na live que eu vou repassando, tá? Marcele, conta pra gente como é que foi sua temporada no exterior. Você chegou a jogar na França, jogou na Rússia. Qual a diferença do nível lá fora para o nível no Brasil? E como foram essas passagens, as histórias e o nível da competição de lá? É, eu, eu sempre tive a vontade, né, de jogar lá fora para a gente ver como que é, né? Que é muito legal. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para a França, o campeonato francês
do país, da França, não é forte. É um campeonato fraco. Comparado com a Superliga, na época, né? Comparado com a Superliga, ele era bem fraco. Mas eu estava indo para o Racing Clube de Cannes. E era o melhor da França, onde jogava todo o campeonato europeu, onde jogava a Champions League. Então, eu estava indo para jogar o europeu para pegar essa experiência lá. E é uma experiência muito bacana você ir para um país, você ser a estrangeira daquele time, você é exigida como estrangeira. Então, o que as estrangeiras são exigidas aqui quando vem e tem que decidir, a gente é exigida lá fora também. Então, na França foi assim uma temporada maravilhosa, a gente ganhou tudo, ficamos em terceiro lugar na Champions League. Eu peguei um técnico muito bom, que era um chinês, que ficou anos lá, e como esse campeonato, e como na França não tem nada de ranking, e as jogadoras francesas, teoricamente, elas não são muito boas tecnicamente, eles contratam muita gente de fora. Então eu convivi ali fiz amizade da República Tcheca, da Croácia, da Bulgária. Então, assim, foi um crescimento incrível na França. E depois eu tive a oportunidade de jogar o campeonato italiano. E logo da França, eu fui jogar o campeonato italiano. Aí eu tive uma proposta para o Iesi, que também era um time muito bom. A gente jogou. O André também já estava na Itália, então também foi uma coisa que me fez eu ir para lá para ficar um pouquinho mais perto dele, ir para a Itália. E lá é jogo de final de campeonato, todos os jogos. Então é um campeonato muito forte, na época era um campeonato muito forte. A gente foi campeã, a gente jogou a Copa Chev, onde a gente foi campeã da Copa Chev pelo Iesi. Lá eu fui muito exigida, na Itália eu fui muito exigida. Lá era assim, perdia, a culpa era da levantadora, ganhava era a atacante. Então eu tive um crescimento incrível lá. Até quero deixar aqui o meu agradecimento pela Mariângela, que a minha mãe, a gente sempre quando vai para o exterior, a gente tem 2 passagens, né? Que aí pode levar alguém daqui para lá. Na França, minha mãe ficou 2 meses lá comigo. E aí, na Itália, a minha mãe, eu não sei se a minha mãe, ela já estava ajudando a minha irmã com o Gabriel, não vou lembrar. E aí eu falei, eu preciso de alguém aqui comigo, uma brasileira aqui comigo, que fica aqui comigo um pouco, que eu não estou aguentando ficar só no italiano, e essa pressão de estrangeira, eu preciso com alguém. Eu liguei para a Mariângela, você é minha mãe. Eu, com 19 anos, fui morar com você, aprendi tudo com você. Você quer vir para cá? Mas na hora ela aceitou. Então, assim, eu fico até emocionada porque ela aceitou. E aí ela chegou lá, Douglas, você não acredita. Ela chegou lá, a gente ganhou tudo. A gente foi para a Polônia, ganhou. A gente foi para a Rússia, ganhou. A gente foi para a França, ganhou. A gente ganhou a Copa Chev. Foi muito bom. Mary, Mary, obrigada, viu? Ela me salvou lá na Itália. O amuleto do time. Aí depois eu fui para a Rússia. Aí lá na Rússia eu também joguei bastante. Mas aí lá é outra pegada, é muito frio, é uma vida muito diferente fora da quadra. É uma vida muito certinha dentro da quadra, então teve que me adaptar a muitas coisas lá na Rússia também. Legal. Marcelo, o Thiago está te perguntando aqui como foi para você ganhar o Grand Prix e a Copa dos Campeões em 2005, logo após o 4º lugar do grupo em Atenas, né? Essa temporada foi legal, né? Porque em 2003 o Zé Roberto pega a seleção, o Marco Aurélio sai, a Fernanda e a Fofão voltam para a seleção brasileira.
Peraí, deixa eu completar aqui. A Helena e o Vini querem dar um beijo aí. Pode ser, Douglas? Claro, Marcele. Vem cá. Essa aqui é a Helena, ó. Vem cá, deixa eu mostrar ela para vocês verem. Essa é a minha princesa, ó. Ó, fala oi. Oi, tudo bem? Você quer ouvir? Ele vai falar oi para você? Vai lá. Ó, vai lá, fala oi. Tudo bem, mocinha? Fala, Tudo essa é bem? a Helena. A Helena tem Você também 10 joga vôlei, anos. não? Joga na escolinha da mamãe e do papai? Joga junto com a gente. Tá lá junto com a gente na escolinha. Com Que 10 legal. anos. 10 anos. Aí veio a Ó. família toda aqui agora, Douglas. Vê se eu aguento, ó. Até o cachorro, ó. Meu Deus do Não é céu. poodle, né? Ai, meu Deus, não. Não é poodle, tá, Tati? Ah, Ó, então tá bom. Vem cá, que esse aqui é o Vinícius, ó. Peraí. Ó, Oi, Vinícius, tudo bem? E coloca o aí? fone, fala oi. Fala oi. Tudo bem, Vinícius? Sim. Sim, tá tudo bem, né, Vini? Vai lá com o Isso papai que a mamãe aí. terminar aqui. Tchau. Isso aí é o maior troféu que a gente tem na vida, é isso aí. Isso aqui é medalha. Medalha mais linda que a gente tem são esses dois aí. E o legado continua, né? Com certeza, Marcele. Marcele, Bom, deixa eu seguindo aqui voltar lá então. para Ah, 2003. E pode. aí a gente teve a troca do Zé Roberto, e aí Aham. quando encerrou o ciclo, em 2005, aí a Fernanda e a Fofão saem da seleção, e aí a gente entra de novo, é uma nova geração, a geração que foi bicampeã olímpica aí de 2005, e aquele ano também, mesma coisa, a gente foi muito criticada porque, por causa da renovação, e a gente se uniu muito. Esse ano foi o ano que a seleção ganhou tudo. Ganhou Sul-Americano, ganhou Grand Prix, ganhamos Copa dos Campeões, a gente ganhou tudo ali. Legal, Marcele. Marcele, se tivesse um jogo na sua vida que você pudesse esquecer, que jogo seria esse? Nossa, esquecer um jogo? Nossa, Douglas, quando você fazia essas perguntas para as meninas antes daqui de eu fazer a live com você, eu falava, gente, mas que jogo que eu tenho que esquecer, né? Que é assim que eu esqueci. Eu não tenho nenhum, não, sabia? Porque eu acho que mesmo os ruins, que a gente fala, esse aí foi muito ruim, a gente tira muito aprendizado. Então não tenho jogo nenhum para esquecer, não. Legal. Ó, o Miguel chegou aqui, ó. O Truco, que conseguiu Miguel! perder no truco com o casal Truco, maior. Miguel! Truco! Não jogo mais com ele, truco! Falar o quê pro gaúcho, né? Nossa É, Senhora! E um jogo inesquecível na sua vida, Marcele? Ai, um jogo inesquecível. Ai, até que eu tive vários, viu? Graças a Deus, né? Que bom, né? A gente saber que teve vários jogos assim que a gente não vai esquecer, né? Eu acho que, mesmo perdendo o jogo, aquele jogo da China foi um jogo inesquecível. No Mundial de 2002, a China perdeu para a Grécia por querer. A Karen vai lembrar disso. Ai, a gente ficou revoltada, porque elas eram melhores, não tinha como ganhar da China. Elas eram melhores, elas já estavam com um grupo, elas estavam com um grupo formado para ser campeã olímpica há muitos anos. Elas já eram melhores. E a gente, com toda a confusão que tinha, elas perderam para pegar a gente. E a gente foi lá e quase ganhamos aquele jogo. E aí foi um jogo muito, muito bom de jogar, assim, muito gostoso de jogar. Eu tive vários jogos lá fora que foi muito importante também. Eu tive um jogo da Champions League que agora eu vou contar porque é muito engraçado. Eu joguei descalço, eu inflamei a minha unha do pé e eu furei o tênis para a unha ficar para fora. E mesmo assim não consegui jogar. E aí eu falei pro técnico, falei, eu posso jogar descalço? Ele falou, tá,
Pode, vamos ver com o juiz. E aí eu estava em Istambul, jogando contra um time de Istambul. Nós ganhamos de 3-0 e eu joguei descalço aquele jogo. Nossa. É história que eu conto para os meus alunos aqui. A Ingrid está falando aqui que quando você jogava em Osasco, sempre que acabava o jogo, você pegava o irmão dela na arquibancada. Hoje ele está com 22 anos e ela tem muitas fotos e recordações. Nossa, Ingrid, manda para mim essas fotos para eu guardar, por favor. Muito, muito legal. Pode mandar, eu vou na minha rede social aí, pode me mandar que eu vou adorar. E o Guilherme Siri, irmão da Silvana, está perguntando aqui, como foi participar do jogo de despedida do André? Ah! Ai, foi lindo, né? Foi emocionante demais, assim, participar do jogo dele, é o ginásio lotado. E, e aí todos os jogadores ali estavam ali pelo agradecimento por tudo que o André fez pela seleção, pelo vôlei, que faz até hoje, né? Faz até hoje pelo esporte. E foi muito emocionante, foi lindo, foi muito emocionante mesmo. E a Mariângela está falando para você contar a história do Lalavras. Sabia? Eu sabia que ela ia sobrar para mim. A gente foi para um sul-americano na Colômbia, um sul-americano de clubes, né? E aí chegou lá, a gente que sabia falar nada de espanhol, de castelhano, não sabia falar nada, né? E aí a gente ficava falando, ligava lá na recepção e eu falava, desculpa, las lavras. E aí um dia entupiu o banheiro do nosso quarto, eu, Mariângela e Marinês. Olha só o trio. Presta atenção na história do trio. A Mariângela tá aí ainda, né? E aí entupiu o vaso. E quem é que falava? Com a recepção que o vaso estava entupido. E a gente ficava, não vá lá barro! Não vá lá barro! Lá barro! Não vá lá barro! Mas aquele campeonato deu medo, viu, Douglas? A gente estava num hotel que a Colômbia ali em Bogotá deu medo da gente. Agora, Mariângela, não conta. Não conta. Agora vai ter que aguentar. Agora cutucou, né? Cutucou, agora vai ter que aguentar. Ai, ai. Marcelo, o Bruno, que é lá de Fortaleza, está perguntando se você lembra de um amistoso que vocês fizeram contra o Rexona lá. Se você tem lembrança desse amistoso lá em Fortaleza. Que eu joguei em Fortaleza. A gente jogou lá mesmo, um amistoso. Foi mesmo. A gente até ficou num hotel ali bem na praia ali. Nossa, foi muito legal. Tô lembrada sim. Obrigada pela lembrança. A Tati está perguntando se você lembra da festa. A Tati eu acho que lembra mais. Eu acho que devia contar, Marcelo. Não, a Tati deve as lembrar histórias mais. da Tati. Já estamos quase nas 22 horas, já pode contar as histórias da Tati. Não, a Tati eu acho que lembra mais das festas. Marcele, o Bruno está falando que tem uma foto com você desse amistoso. Bruno, me manda essa foto. Vou ficar muito agradecida de ver isso aí. Você também, Douglas, me manda aquela lá sua. Mando, pode deixar. A Miriam tá falando que vocês eram proibidas de sair nas ruas porque tinham prostitutas. Nossa, a gente ficou num hotel. Meu Deus do céu, a gente tinha medo daquele hotel lá onde a gente estava. Foi um sul-americano que eu acho que ficou na cabeça de todo mundo. De todo mundo. A gente também foi campeã daquele sul-americano, jogamos muito bem mesmo. E nossa, a gente ficou muito medo. E o ônibus que deu pra gente, um ônibus pequenininho, ficava uma em cima da outra, com a mochila na cabeça. Nossa, foi um perrengue, foi um perrengue. Ali a gente passou um perrengue, foi horrível, horrível. Mas ganhamos, né? É o que importa. Com certeza. E Marcele, comparando o voleibol da sua época com o voleibol de hoje,
O que você acha que mudou? Ah, eu acho que assim, algumas coisas eu acho que evoluiu bastante. Acho que a vinda do líbero evoluiu, fez com que o jogo ficasse mais bonito, com uma líbero entrando. O jogo tem vantagem, né, no tie break, ficou um jogo mais rápido, mais gostoso de assistir, porque agora toda bola é um ponto, então toda bola é muito importante, porque vale um ponto. Então, assim, mudou algumas coisas, mas agora na pandemia estava passando alguns jogos, né? De um tempo atrás, até mesmo eu e o André, a gente estava assistindo do masculino e a gente estava comentando sobre isso. O que a gente achou que mudou são as jogadas. Era um jogo rápido, mas que tinha muitas jogadas. Era um jogo que cruzava de esmico e between, e era várias jogadas que tinha, jogada com fundo que vinha, dois tempos, um tempo à frente, um tempo atrás, e uma bola lá na China. A Dani Scott, eu joguei muito com a Dani, a gente fazia uma China fundo. Ela vinha pela China lá pelo fundo, ela vinha com uma perna só, atacava do fundo aquela China. Então, assim, eram umas coisas que a gente fazia. A Ricarda passava e batia a primeira bola, sabe? Coisas que hoje não tem, mas hoje também tem muita força. As mulheres estão mais fortes, elas estão mais altas. A Annalise está aí, ó. A Annalise batia dois tempos, Mariângela dois tempos. Quicava no chute meio, vinha pro tempo. Quicava na frente da levantadora e ia bater, era uma China, sabe? Então, assim, era. Agora, jogadora bate bola alta, só bate bola alta. Então, eu senti um pouco essa diferença quando eu fui jogar lá na Rússia. Na Rússia, o jogo era muito mais quadrado, era muito mais parte física mesmo. As meninas muito mais altas, o bloqueio muito mais pesado. Então, essa aí eu vejo a diferença. E a diferença que eu vejo também, Douglas, é do respeito, né? Não sei, acho que hoje toda bola tem que reclamar, sabe, com os árbitros. Então, eu acho que isso diminuiu um pouco, assim, a, a qualidade, assim. O árbitro apitou, tá dentro, ninguém mais reclama. Tava dentro, tava fora, tava fora. Agora não, vai lá, reclama. Não, tá dentro, tá fora, sabe? E acho que até o quem estava aqui com você estava aqui na live com você, O tá? Dalmir, O outro Dalmir. dia? Outro dia ele falou isso, né, do respeito das jogadoras, que a gente tinha muito respeito por ele, sabe? Então, era eu acho que isso mudou um pouquinho também. Legal. A Tati tá sacaneando Ai, aqui, tá a Josi tá perguntando falando. como é que falava ônibus lá no Sul-Americano. Ah, ela sabe. Ela sabe. Aham. Não adianta, Tati, a Marcela é muito certinha, muito boazinha. Ela não é É. do seu grupo, não. Não, não, não. Ela sabe. A Josi também, a Josi já postou aqui, ó. Já, tô só de olho, só tô de olho. Tudo corneta, né? É. Marcele, a Babi tá perguntando com qual técnico você mais gostou de trabalhar. Ai, nossa. Nossa, difícil, viu? De falar isso. Porque eu acho que todos têm um aprendizado para passar pra gente, porque tá ali já é. Ser técnico já é um aprendizado dali que a gente tem muita coisa para passar, sabe? Acho que o Sérgio Negrão foi que me ajudou ali quando era menina, 19 anos, abriu a porta ali para mim. Mas tem um que eu tenho guardado no meu coração, assim, que me pegou na mão e falou: agora vem aqui. É o Josenildo de Carvalho. Esse aí ele pegou na minha mão, falou: agora vamos aqui, vamos jogar. Mas depois também peguei o Zé Roberto, é encantador trabalhar com ele, ele tem uma visão de levantador incrível. O William também tem uma visão de levantamento incrível, que eu aprendi muito.
com ele. E esse chinês lá da França também, que ele tem uma parte tática incrível também, que eu aprendi muito com ele. Legal. Marcele, se você pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, o que você teria feito diferente? Ah, o amadurecimento faz a gente achar que podia mudar alguma coisa, né? A gente agora, sendo mãe, tendo um projeto onde eu tendo um projeto onde eu trabalho com crianças, a gente acha que pode mudar muita coisa, assim, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Mas se eu não tivesse errado lá atrás, eu não estava acertando agora, entendeu? Então, assim, mudar alguma coisa, não teria mudado nada, não. Eu tenho muita gratidão pelo meu caminho que eu passei, pelo percorri, com as pessoas com quem eu joguei, com os técnicos que foi os meus dirigentes, preparadores físicos. Eu tenho muita gratidão por cada pessoa assim que Deus colocou na minha vida, sabe? Tenho muita gratidão porque o amadurecimento vem de cada pessoa que passa pela gente, né? Legal. Bom, Marcele, restam 3 minutos, infelizmente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Continua a mesma, igual aquela menininha que eu conheci há muitos anos atrás, toda É. doce, delicada, mesma pessoa, não mudou nada nesse papo, dá pra gente ver. E muito obrigado por estar aqui com a gente, por dividir sua vida com a gente. E você tem aí 2 minutos para fazer suas considerações finais, agradecer quem você quiser, tá? Fica à vontade. Ai, Douglas, obrigada a você. Obrigada. Deus te iluminou muito por estar na frente desse projeto, de resgatar essa história do Leite Moça, que foi assim encantador. Acho que foi um projeto que todas que passaram pelo esse projeto cresceu como pessoa, como família, porque a gente realmente era uma família ali dentro. Até quando a gente não jogou junta no mesmo time. Então, eu vou te dar um exemplo. A Josi foi uma que, quando eu estava na Leite Moça, ela não estava. E a gente acha que a gente é Leite Moça igual, sabe? Então, assim, tenho que agradecer muito a você. Muito obrigado por esse espaço para contar essa resenha boa, para a gente rir bastante e voltar essas lembranças boas, que é o que vale. Eu sou muito grata ao esporte, são valores que ficam na vida da gente para o resto da vida. É isso que eu e meu marido, o André, a gente tenta passar isso para as crianças aqui no meu projeto de vôlei, que o esporte vai muito além do que uma medalha olímpica, do que uma medalha de melhor levantadora do mundial. É um esporte o esporte é que educa, o esporte que disciplina, o esporte que aprende a gente a perder. O esporte que aprende a gente a ganhar também, que é importante a gente aprender a ganhar. Então, assim, a Karen ali, ai, Karen, eu te amo também, amiga. E então, assim, a Cintinha, é isso aí que vale, ó, sabe? É o que fica dentro do coração da gente, assim. A gente tem que ser grata à internet, que agora deixa a gente se ver mais, né? E então, esse legado que o esporte leva é o que vale. É o legado do amor, é o legado da paz, é o legado de saber trabalhar em equipe, tá 30 bom? segundos. Então, só tenho que agradecer pela essa vida aí. Obrigada, viu? Muito obrigado, Marcele, foi um prazer. Um Obrigado a beijo em todos. todos, um beijo em Isso aí. todos que estiveram aqui. Muito obrigada por terem aqui. A gente lembrou bastante coisa, estou até emocionada.